Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E hoje temos como convidada Mariana Mortágua, economista, dirigente do Bloco de Esquerda e deputada à Assembleia da República desde 2013. É também coautora de livros como A Dívida Dura, Portugal na Crise do Euro, Isto é um Assalto, A Europa à Beira do Abismo e Privataria, Quem ganha e quem perde com as privatizações em Portugal. Bem-vinda. Olá, obrigada. Freuchen conta como um dia, depois de vir para casa com fome vindo de uma caçada sem sucesso, encontrou um caçador, mais sortudo, a largar-lhe uma generosa quantidade de carne à porta. Agradeceu-lhe profusamente. O homem indignou-se. De onde eu venho somos todos seres humanos e como tal ajudamos mutuamente. Não gostamos que nos agradeçam. O que eu consegui hoje tu poderás conseguir amanhã. De onde eu venho dizemos que os presentes fazem escravos. A recusa em calcular débitos e créditos pode ser encontrada em várias sociedades de caçadores igualitárias. Em vez de se ver como humano por conseguir fazer cálculos económicos, o caçador insistia que se via como humano por se recusar a fazê-los, pela precisa razão de que se o fizesse entraria no mundo de comparar poder com poder, medir, calcular, reduzindo-se a si e aos outros à escravidão através do cálculo de quem deve o quê. Dívida, os primeiros 5.000 anos, David Graeber. Houve um momento da história em que não existiu dívida? Dificilmente, mas eu também estou longe de ser a maior estudiosa da história e da dívida, embora tenha, por força das circunstâncias, estudado um pouco. Uma coisa é verdade, a dívida, enquanto fenómeno monetário, existe há muito tempo e existe enquanto fenómeno monetário associado a uma escravidão ou uma forma de obrigação. E tão antigo como a escravidão que vem da dívida é o perdão da dívida e são as reestruturações da dívida, exatamente porque se entende ou porque se entendia que em alturas específicas ou em contextos específicos ninguém poderia ser escravo por força de uma dívida, sendo que apesar disso muita gente foi injustamente escrava por força de uma dívida, até porque, e aqui entra a parte moralista, quem deve não deve necessariamente porque é preguiçoso ou porque, não sei, ou porque quer gastar demais. Quem deve normalmente deve porque parte de uma situação de pobreza relativa em que é obrigado a dever. E muitas vezes nunca consegue pagar essa dívida, o que o leva a uma vida de escravidão e daí a necessidade de nós rompermos com esse ciclo. Mas já existia dívida antes do capitalismo? Há dívidas antes do capitalismo, sim, já existia dívida antes do capitalismo, provavelmente, mas também não me quero arriscar muito por áreas que mas os 5.000 anos de dívida acho que é um bom livro para se ler e aconselho, porque tem essa história muito, muito detalhada, mas a origem da moeda na verdade é dívida, não é? A moeda é dívida, não há, ou pelo menos essa é a teoria e a forma como eu vejo a moeda, não há nenhum valor absoluto na moeda que eu carrego, e ela é uma moeda na minha sociedade como pode ser conchas numa outra. Na realidade ela representa uma promessa de pagar alguma coisa no futuro ou um direito sobre qualquer coisa do futuro, e portanto é sempre uma dívida ou um adiantamento ou um atraso de um pagamento. Portanto, desse ponto de vista a dívida ela é ela própria constitutiva do sistema monetário e a base do sistema monetário. E o que é a dívida de que ouvimos hoje falar constantemente na comunicação social? Ouvimos termos como dívida pública, dívida soberana. No meio desta confusão toda, o que é que interessa reter? Bom, quer dizer, há conceitos que são conceitos macroeconómicos, que são categorias de contabilidade nacional e de contas públicas. Aquilo que interessa do ponto de vista macroeconómico são 3 conceitos. Um é a dívida pública, que é tudo aquilo que o Estado deve aos credores, que são credores institucionais, no caso da Troika, ou credores privados, no caso dos bancos, mas também da população, porque há certificados da Forro, certificados do Tesouro, que são formas de poupança. E, portanto, essa é uma parte da dívida, mas nem sequer é a maior parte. Há depois dívida privada, e dívida privada é dívida interna e dívida externa. E essa é bastante avultada e mede o grau de endividamento de um país face ao exterior. Eu acho e defendo que a dívida por si só, moralmente, é inócua. Eu acho que não é por haver dívida que uma economia é necessariamente boa ou má. O que mede depois se um país está em boa ou má situação é se o país é capaz ou não de pagar essa dívida. E isso é uma análise diferente. E o que é o déficit?
A dívida é uma acumulação de déficits. O déficit é, todos os anos, o Estado recebe impostos e outras receitas e paga despesas sociais e outros gastos para manter o Estado. Se recebe mais impostos do que gasta, tem um superávit. Se recebe menos impostos do que gasta, tem um déficit. Esse déficit tem que ser financiado e, portanto, a forma de conseguir fazer esses gastos que não foram cobertos por receitas é pedir emprestado. Mas é um mecanismo que acaba por ser análogo ao funcionamento de qualquer organismo económico e, portanto, é a capacidade para financiar, num certo momento, um conjunto de despesas que de outra forma não é possível financiar. Depois há outras teorias sobre o que é dívida e ligado ao Estado, mas que eu acho que não se aplicam muito a Portugal. Aplicam-se mais aos Estados Unidos, por exemplo, em que há uma capacidade ilimitada de produzir dívida e de emitir dívida, pelo simples facto que toda a gente procura dólares, porque os dólares são moeda padrão e, portanto, os Estados Unidos podem financiar-se quase de forma ilimitada. Segundo o Pordata, Portugal tem cerca de 240 mil milhões de euros de dívida pública. Um valor cerca de 5 vezes superior ao que era há 20 anos atrás e que representa cerca de 130% do PIB. Estes números estão sempre a mudar, mas acho que será sensivelmente isto. Está estabilizado aí. A quem é que nós devemos este dinheiro todo? Nós devemos este dinheiro todo a várias instituições. Isto foi mudando ao longo do tempo. Tradicionalmente era muito a banca portuguesa e depois deixou de ser. Durante a crise, a banca perdeu ou vendeu muita dívida portuguesa. Durante a crise de 2008. Durante a crise de 2008. Hoje está diversificado. Há uma grande parte que é de facto aos credores institucionais. Portanto, o Banco Central Europeu tem muita dívida pública portuguesa, não só através do mecanismo da Troika, mas porque há um outro mecanismo em que a dívida circula. Isto é muito perverso, porque eu não quero adiantar-me às perguntas, mas acho que merece ser explicado. O Banco Central Europeu não pode comprar dívida diretamente ao Estado. É uma regra idiota, cuja origem podemos discutir, mas não pode. Mas pode comprar dívida aos bancos privados. E o colateral que é dado em troca dos empréstimos do Banco Central Europeu é dívida pública. E isto faz com que a dívida pública não seja apenas uma forma de financiar o Estado, ela é em si um instrumento muito importante para o financiamento e para a liquidez, ou seja, para a fluidez dos fluxos financeiros no próprio sistema monetário. E isso fez com que muita dívida fosse para o Banco Central Europeu, porque muitos bancos deram essa dívida como colateral para empréstimos que tiraram do BCE ao longo dos últimos anos. O BCE tem muita, o FMI tem uma parte, o mecanismo europeu terá outra, bancos internacionais, bancos nacionais, fundos de investimento, fundos de pensões e as pessoas que têm certificados de aforro ou certificados de tesouro. O José Sócrates, ex-primeiro-ministro português, disse o seguinte numa conferência em dezembro de 2011, em Paris. A minha visão é esta, é que para países como Portugal, como Espanha, a ideia que agora é preciso pagar a dívida é uma ideia de criança. As dívidas dos países, estuda-se a economia, foi isso que eu estudei durante tempo, são por definição eternas. As dívidas gerem-se. Foi assim que eu estudei. É isto que se faz com a dívida, gere-se? É estranho que Sócrates tenha uma visão tão clara sobre a dívida, mas depois tenha querido acusar quem a queria reestruturar de caloteiro, não é? Portanto, entre o que Sócrates diz e depois o que te faz e defende foi um longo caminho, uma longa distância. Mas nesse aspecto concordas com ele? Sim, ou seja, isto nada é certo e nada é errado em economia. É preciso que as coisas funcionem. É como te digo, tu podes ter um Estado que tem 0% de dívida, isto é muito difícil de conseguir. É preciso ter um Estado que tenha petróleo, caso contrário é muito complicado de acontecer. E é bom ter 0% de dívida? Nem. Podes ter um Estado que tem 0% de dívida, é um péssimo Estado e é uma péssima economia e não há serviços públicos, as pessoas vivem mal. E podes ter um Estado em que tens não sei quantos % de dívida pública, mas que as pessoas vivem bem e que é um bom Estado. Aqui, o problema da dívida, em parte, é aquilo que Sócrates disse. É como é que tu a geres? Como é que ela é gerível? E como é que ela... A dívida torna-se um problema quando ela, se torna um elemento de chantagem e de ameaça. 2, ela te suga recursos que tu precisas para a tua economia. E isso, às tantas, é um ciclo vicioso.
Se eu todos os anos gasto 10 mil milhões de euros no meu orçamento para pagar juros de dívida pública, todos os anos ficam a faltar 10 mil milhões de euros porque eu gastei-os em juros e precisava deles para a saúde ou para a educação. E isto é uma bola de neve interminável. E, portanto, a dívida é um problema quando ela se torna de tal forma grande que se torna uma ameaça à soberania e à estabilidade das finanças nacionais. Como é que isto pode ser evitado? De várias formas. E podemos discutir as causas da crise, que também é uma discussão interessante. Pode ser evitado com uma autoridade monetária, ou seja, eu tenho um Banco Central, e o Banco Central Europeu tem um poder, um firepower, como se diz, ilimitado. Eu tenho um Banco Central que, num momento de crise, começa a ver os mercados internacionais a especular e os juros a subir 5, 6, 7, 8, 9 e diz: parou. A partir de agora quem compra a dívida sou eu. E compra 3,5, compra a média, que sempre foi comprada, e não permite um ataque especulativo. Bem, bastava isto ter sido feito e nós tínhamos evitado uma boa percentagem do que foi a crise de 2008. Uma boa percentagem do que foi a crise de 2008. Outra coisa que é obviamente necessária é o facto da dívida ter que ser gerida, e podemos ter um Banco Central que a gira, não quer dizer que os Estados devam ter incentivos para ter uma dívida ilimitada. Obviamente é preciso que na altura em que as economias estão a crescer, que se consiga ter uma política contracíclica, chama-se, ou seja, eu tenho uma série de mecanismos que eu chamo estabilizadores automáticos, que fazem com que, quando uma economia está a crescer, é suposto as despesas do Estado diminuírem e as receitas aumentarem. Porque eu estou a receber mais em IRS, estou a receber mais em IRC, estou a receber mais em imposto sobre a economia que funciona, e estou a gastar menos em subsídio de desemprego, estou a gastar menos em apoios à pobreza, porque isto deveria funcionar. Da mesma forma, quando há uma crise, os estabilizadores automáticos fazem com que o meu déficit dispare imediatamente, que é mais gente desempregada, mais subsídio de desemprego, menos gente a pagar impostos. Quando é que isto não funciona? Quando a economia tem furos. Quais são os furos? A desigualdade, em que o crescimento não equivale a melhor emprego, nem equivale a menos pobreza. Pelo contrário, podes continuar a ter crescimento económico, mas continuas a ter pobreza e desemprego ou mau emprego, e isso fura-te o esquema dos mecanismos contracíclicos. E quando, de facto, quem devia estar a pagar impostos, quando as economias crescem, foge aos impostos. E isto também fura o esquema, porque tu tens cada vez mais um sistema fiscal que é suportado unicamente pelos trabalhadores e pelos trabalhadores de rendimentos médios e baixos, em que quem tem dinheiro e deveria contribuir mais encontra sempre esquemas para fugir. E isto destabiliza o sistema. É claro que depois há outras coisas, há más despesas públicas. Obviamente que há, e nós temos muitos exemplos delas. Voltando à crise que abordaste levemente, hoje em dia ouvimos falar muito mais de dívida do que ouvíamos antes da crise ocorrer. Mas a causa da crise é a dívida pública, que já se encontrava a subir antes, ou isto é apenas uma consequência? Não, a dívida é uma consequência da crise. Não foi a dívida pública que causou a crise. Não é? Eu pergunto isto porque ouvimos crise da dívida pública, na expressão que ouvimos sempre. Pois, porque isso foi a narrativa que depois foi criada e o bode expiatório, porque a crise depois serviu de justificação a tudo e mais um par de botas. Todo o programa neoliberal de redução de precarização de trabalho, de redução de salários, de redução do Estado mínimo, o Estado não sei o quê, foi tudo justificado à conta desta narrativa da crise da dívida soberana. Portanto, ela cumpriu um propósito. A crise de dívida soberana é, a Naomi Klein descrevia isto no terapia de choque, é uma terapia de choque. As sociedades estão em permanente choque. E como estão em permanente choque, aceitam tudo. E foi para isto que serviu a narrativa da crise da dívida soberana. Quando está mais do que visto, o problema não foi... A crise soberana é o que aparece quando de repente as economias vão abaixo. É o sintoma, não é a doença. É o sintoma. Se a economia vai abaixo e se os bancos têm que ser salvos, a dívida começa a disparar. E isso vê-se. Se nós analisarmos o que aconteceu às contas públicas portuguesas, há um perfil de aumento de dívida pública desde que nós entramos no euro. Isso é verdade. Isso deve-se a muita coisa. Mas aquele aumento grande da dívida pública que se dá antes da crise dá-se por causa dos déficits, que aumentam muito. Mas é preciso ver porque é que os déficits aumentam muito. Aumentam muito por causa dos estabilizadores automáticos. De repente as receitas caem brutalmente. Houve desemprego, houve falências, aquilo foi por ali abaixo. E as despesas aumentaram, porque de repente foi preciso dar mais subsídios de desemprego, não sei o quê. Portanto, aquilo cria déficits que fizeram com que a dívida aumentasse. E um país que está em stress com déficit e com dívida a aumentar não precisa ter uma Goldman Sachs ao mesmo tempo
a dizer desculpa lá, mas agora vou cobrar-te mais 5 ou 6 ou 7 ou 8, só porque. E tudo isto é uma bola de neve que é uma consequência da crise, não é em si. E depois gerou outra crise, mas isso é outra coisa. Mas é verdade que se fala mais hoje e se dá mais hoje importância à dívida e à finança do que se dava há 10 anos ou 20 anos atrás? A dívida e a finança impuseram-se na medida em que estão sempre a dar cabo das economias e muito mais frequentemente, e portanto nós vamos obrigados a falar mais sobre isso por força das sucessivas crises financeiras que têm sido cada vez mais intensas desde o processo de regulamentação financeira dos anos 70 e 80 e portanto ciclicamente temos bancos a falir. A crise financeira foi dos dot-com em 99, depois houve a grande crash de 2008 e nós não conseguimos ainda sair dela, e portanto é normal que se fale mais sobre isso nesta altura. Aliás, se olhar para a hierarquia ministerial da lei orgânica dos governos, que regula a estrutura dos governos desde 78 até 99, nunca um ministro das Finanças tinha sido o primeiro na hierarquia. Aliás, em 99, o governo de António Guterres, o ministro das Finanças era o 8º da lista. A partir de 2000 foi o primeiro da hierarquia 2 vezes, com o Durão Barroso e com o Passos Coelho, e o segundo outras 2 vezes. Isso também mostra que o poder dos ministros das Finanças e dos Ministérios das Finanças aumentou nos últimos tempos. Aumentou muito, mas isso é ainda mais grave que a questão da dívida, não é? Porque isso tem a ver com a primazia da finança sobre a política, sobre a política, na verdade, a finança à frente de qualquer escolha. E quando digo a finança, é a finança dos mercados financeiros e é a finança do déficit, da contabilidade, do Excel. Isso faz parte de um fenómeno muito maior e muito anterior à crise financeira e que tem a ver com o processo de construção europeia, mas não só, de uma tentativa que se fez para tentar despolitizar a economia politizando-a. Ou seja, tentar transformar a gestão dos países e as decisões democráticas em questões técnicas. E, portanto, eu ponho técnicos. Os países não são geridos por políticos, são geridos por técnicos, que são supostamente isentos. Isentos uma ova, não são isentos com cima nenhuma, têm tanta mais ideologia que qualquer um de nós, mas que criaram esta ideia depois das regras orçamentais, das regras monetárias, dos bancos centrais europeus que são independentes do poder político, das entidades que são independentes, tudo é independente do poder político, como se essa independência fosse sinónimo necessariamente de neutralidade ou isenção ideológica. E isso criou há um livro muito bom que se chama A Lógica da Disciplina. É isso, criou uma lógica da disciplina permanente sobre a decisão política e sobre os Estados, que o único resultado que tem é que produz sempre o mesmo resultado. Nós podemos mudar de governos, podemos mudar de escolha política, mas estamos sempre super condicionados por regras impostas por tecnocratas e somos forçados a acreditar que esses tecnocratas não são políticos. Mas isso é um fenómeno da União Europeia. É que, por exemplo, o Japão tem uma dívida pública de 200%, uma mais coisa assim do controlada género, nacional, não é? E que não parece importar tanto como importaria se fosse na Europa, isso. Há um fenómeno particular da União Europeia, isto que eu dizia da lógica da disciplina e da tentativa de tornar a política uma questão técnica, afastar as escolhas dos políticos, porque os políticos quando escolhem mal e portanto temos que dá-las aos técnicos. É isto que está a ser feito. Este momento e esta ideologia é muito maior do que a União Europeia e existe no mundo, faz parte do neoliberalismo e é uma construção institucional do neoliberalismo. A União Europeia levou isto à última letra, porque a União Europeia constitui-se e forma as suas instituições quando toda esta ideologia está a ganhar primazia no mundo. E, portanto, a União Europeia é, nesse ponto de vista, a institucionalização do neoliberalismo. E a mais perfeita, porque ela é construída no momento em que isto estava a ganhar peso. E é por isso que tu tens um Banco Central independente, uma comissão que não é democraticamente escrutinada, regras de déficit como não há mais lado nenhum, e cada vez que há uma crise as regras ficam ainda piores. E, portanto, a União Europeia é de tal forma a expressão institucional deste neoliberalismo que ela não tem flexibilidade nem mecanismos para gerir crises. E o Japão tem. Um desses mecanismos é um Banco Central Europeu, um Banco Central japonês que compra dívida pública ao Estado, permitindo gerir a dívida pública interna. E nós ouvimos falar tanto de indicadores como a dívida pública e o déficit,
e parece que não ouvimos falar tanto da taxa de desemprego como se calhar ouvimos há alguns tempos. Isto é sinal de alguma colonização do discurso por parte da direita? Total colonização do discurso. E deixa-me perguntar-te, o déficit ser importante é uma coisa de direita? De valorizar o déficit? É a mesma coisa neoliberal, porque a valorização do déficit é permanente pressão e é subjugação de todos os outros princípios a uma regra. Uma regra que produzirá sempre um resultado, que é o Estado pequeno, ou um Estado supostamente pequeno, o Estado que privatiza, o Estado que vende, o Estado que liberaliza, o Estado que não investe. É para isso que serve a regra do déficit. Serve é a consumação, em regra, de uma ideologia. E, portanto, é por isso que a primazia do déficit é parte integrante da ideologia neoliberal. E está de tal forma entranhada que, por exemplo, tu vês agora o Partido Socialista, que fez toda a sua campanha numa suposta ruptura com a austeridade, com a direita neoliberal, a fazer uma festa por ter um déficit mais pequeno da democracia. Desculpa, mas não é isso que se festeja. Festeja-se o déficit mais pequeno da democracia se isso for o subproduto do melhor SNS da democracia. Então, na prática, o Bloco de Esquerda está a apoiar um partido neoliberal? O PS tem muitos elementos neoliberais. O PS integrou muito. Aliás, toda a social-democracia implodiu. E não implodiu por acaso. Implodiu porque chegou a uma altura... Aliás, a social-democracia foi o que permitiu a vitória ideológica do neoliberalismo. Porque a social-democracia europeia houve uma altura em que inventou uma coisa chamada terceira via. E a terceira via não era mais do que dizer nós conseguimos compatibilizar a nossa ideia sobre democracia e Estado Social com liberalismo financeiro, economia social de mercado. E chega a um momento em que isto deixa de ser compatível, porque os mercados financeiros estão a comer a democracia e o Estado Social. E neste momento a social-democracia fica sem saber o que fazer, porque não tem os instrumentos para controlar os mercados financeiros, porque entretanto desregulamentou a economia. E não tem força política, nem vontade política para assumir as consequências das decisões que tem que tomar. E isso levou a social-democracia a uma encruzilhada, e é por isso que o Hollande e o Partido Socialista francês perdem como perdem em França. É por isso que o mesmo aconteceu na Grécia. É por isso que há uma crise dos partidos do centrão, digamos assim, e que em Portugal foi evitada, acho eu, olhando para as más experiências de outros países e tentando encontrar uma solução que de alguma forma desviasse o PS deste tipo de escolha. Que conseguiu fazer? Quer dizer, a verdade é que conseguiu, e a verdade é que a maioria parlamentar funciona e que há melhorias reais na vida das pessoas, e eu sinto isso quando saio à rua, sinto que as pessoas estão mais contentes, sinto que as pessoas vivem melhor. Se isso me chega, acho que não. Acho que estamos muito longe de ter um programa de esquerda para o país. O que conseguimos fazer foi repor direitos, repor dignidade e repor um discurso de respiração democrática. Acabar com a história das inevitabilidades, acabar com a asfixia e a depressão coletiva que o país vivia, de subjugação completa à Europa, e a União Europeia espirrava e nós ficávamos em pânico. Acho que isso mudou, e ainda bem que mudou. Mas acho que, bolas, quer dizer, nós depois olhamos para o programa de estabilidade que agora foi apresentado, e o que ali está é indescritível. O que ali está é uma compressão da dívida pública, da despesa pública em percentagem do PIB nos próximos 20 anos, que não é nem execuível, nem desejável. Ainda bem que falas nisso. No preâmbulo do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e Monetária pode ler-se: as partes contratantes, conscientes da necessidade de assegurar que o respectivo déficit orçamental não ceda 3% do produto interno bruto a preços de mercado, e que a respectiva dívida pública não ceda 60% do produto interno bruto a preços de mercado, ou esteja a ser significativamente reduzida para esse valor. Porquê é que são escolhidos estes números para este tratado? Porquê é que é escolhido 3% de déficit ou 60% de dívida pública? Eu li alguns, eu já andei a ver isso e já soube isso de forma mais detalhada do que sei hoje, porque entretanto isto hoje já nem é assim, não é? Porque hoje já é mais, hoje é 0%, e entretanto já se inventou, como o déficit não era uma coisa boa, já se inventou uma coisa chamada déficit estrutural, que é mais ou menos magia negra.
que é uma coisa que ninguém consegue calcular, ninguém sabe bem como é que se calcula, mas a Comissão Europeia calcula e baseia tudo com base nisso. Eu acho que na altura aquilo foi uma média. No caso do déficit, acho que foi uma média que os tipos fizeram e pronto, fica 3%. Não está Mas escrito os nada tipos nenhum. são quem? Os tipos são... Depende, não é? Os tipos no início do processo de construção europeu eram de facto políticos. Entretanto, tornaram-se burocratas europeus com nenhuma ligação à vida real, e eu conheço alguns, e portanto posso comprovar isto, que perderam capacidade de perceberem que mundo vivem, que vivem no seu... fora os interesses financeiros, obviamente. E no caso da dívida, havia alguns estudos que apontavam para 60%. Um desses estudos foi desmentido por um estudante de doutoramento que descobriu que os dados estavam manietados. E os economistas que escreveram esse estudo hoje defendem a reestruturação da dívida, porque acham que, ou pelo menos defendem formas menos ortodoxas para lidar com o problema da dívida, porque percebem que economias, naquilo que se chama em economias o debt overhang, economias que estão presas a um desequilíbrio de dívida, não têm condições para recuperar. Mas existe algum argumento racional para os 3% economicamente? Pá, que eu tenha conhecimento, não, e a prática diz-me, mais uma vez, que eu atingir um déficit de 3% quando a minha economia está a crescer a 3%, 4%, o desemprego está controlado, não me parece nada mal. Agora, estar no meio de uma recessão brutal e achar que tem que ter 3% de déficit é só uma idiotice. Uma idiotice. Porque é precisamente numa recessão que o Estado tem o dever de pôr a economia a funcionar. E isso quer dizer, por um lado, do ponto de vista social, ajudar a que a miséria não se instale. Isso é, antes de mais, o dever de qualquer Estado. Cumprir o contrato social que tem com a sua população, ou seja, manter os serviços públicos, etc. E tem que aguentar o embate de ter menos receitas de imposto e ter menos atividade económica, sabendo que só o seu poder de investimento é que pode, de facto, fazer reavivar ou ajudar essa atividade económica. E é por isso que faz sentido. Isto não é uma regra simples, obviamente, não é? Às vezes faço umas leituras da teoria keynesiana como se fosse simplesmente expandir o orçamento. Lá está, eu posso expandir o orçamento à vontade, mas se eu continuar a ter um sistema financeiro que me suga os recursos, ou continuar a ter um sistema fiscal e ter uma liberdade de circulação de capitais que me impede de controlar a circulação de capitais de uma forma que seja benéfica para a economia, eu posso estender o meu orçamento à vontade. Ele está cheio de buracos. A economia está cheia de buracos. E, portanto, não é só uma questão que se tem que tratar isoladamente. É preciso tratar o conjunto do sistema económico. E nós estamos muito longe de o fazer. Nós já falámos sobre a crise de 2008 e depois dela Portugal recebeu no total 76,4 mil milhões de euros da Troika. Para onde é que foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi, grosso modo, para pagar os juros da dívida pública. Quer dizer, dizem-nos que foi para o SNS, mas quer dizer, para o SNS. O que eu sei é, eu gasto 8 mil milhões com o SNS e gasto 8 mil milhões com os juros da dívida pública. Quem me diz que ele foi para o SNS, talvez, mas foi tanto para o SNS como foi para pagar os juros da dívida pública, na medida em que eles são a mesma quantia. E, portanto, o problema aqui foi que, quando se diz que não havia aquela célebre chantagem, não havia dinheiro para pensões nem para salários. Não havia dinheiro para pensões nem para salários porque se estava a pagar um SNS em juros de dívida pública. E eu não sei, quer dizer, mas o sistema capitalista tem coisas maravilhosas, nomeadamente esta, que é um mecanismo de mercado. E, portanto, cada um assume o seu risco, cada um investe de acordo com o risco e cobra de acordo com o risco. Vem um banco internacional e acha que o Estado português é super arriscado. E, portanto, pede uma taxa de juros de 8%, em vez de pedir 2%. Porquê? Porque há um risco do Estado português não pagar. Pediu os 8%, ou os 14%, ou os 15%, e quando de facto se materializou esse risco, pelo qual ele estava a cobrar mais, o Estado português vai pedir dinheiro emprestado ao FMI para não deixar de falhar o compromisso com o Banco Internacional. Falhando para isso o compromisso com o SNS, com a escola, com os funcionários, com os pensionistas. E este é o problema, foi isto que se passou. A despesa que não poderia ser paga naquela altura e que era insuportável era os juros da dívida pública. Mas não foi também posto dinheiro para resgatar bancos? Sim, houve uma parte que foi para resgatar bancos. Houve uma E o parte resgate grande. a bancos é dívida pública?
Isso depende das regras contabilísticas. Há perversões depois no sistema, não é? Que é, o sistema é capaz de te dizer, o sistema é o Eurostat neste caso, é capaz de te dizer que resgatares um banco, normalmente vai a dívida, não costuma ir a déficit, mas que resgatares um banco tem condições especiais de registro nas contas públicas, mas depois de teres investimento público para criar emprego, é obrigatoriamente déficit, dívida, e conta sempre para aumento dos limites. E tu perguntas porque é que eu salvo um banco e isso não conta para os limites, e eu invisto no meu país e isso conta para os limites. Parece-me que há aqui um certo mecanismo perverso. E portanto, normalmente o dinheiro que é gasto a resgatar bancos vai para a dívida pública. Foi o caso do Novo Banco, foi o caso do Banif, e o caso do BPN, que continua a cair aos pinguinhos. E devíamos tê-lo feito? Depende. Olhando para trás, no caso do BPN, acho que é discutível que se devesse ter nacionalizado. A nacionalizar, deveria ter-se nacionalizado tudo, não apenas o banco, mas os acionistas do banco que tinham o dinheiro do banco. Portanto, foi uma péssima nacionalização. Mas é um banco pequeno, não era sistémico, acredito, mas também compreendo quem está a gerir um país que tenha medo de deixar um banco falir. Compreendo isso. Como se vê, aliás, no caso do Novo Banco e no caso do Banif e no caso... Qual é o outro? O BPP também não conta muito neste campeonato. Mas o Novo Banco e o Banif eram bancos que, deixando de falir, tinham um potencial grande de risco sistémico na economia. Mas também é por isso que os bancos não deviam estar na mão de banqueiros, não é? Porque não deveria poder ser dada a uma pessoa, seja ela o Ricardo Salgado ou o administrador do Banif, o poder de gerar uma crise sistémica num país. Porque isto é um desequilíbrio brutal no poder que se é dado a um gestor, a uma pessoa. Até porque essa pessoa sabe que se tudo correr mal, é o Estado que vai entrar com o dinheiro. E se o Estado entra com o dinheiro é porque percebe que o banco é importante. E se o banco é importante, então devia estar na mão do Estado e não na mão de alguém capaz de chantagem com o Estado. Esse é um dos argumentos para defender que a banca deve ser pública, por natureza. E é por esse motivo também que defendes que a dívida tem de ser reestruturada. E o que é que isto quer dizer na prática, reestruturar a dívida? Eu defendo que a dívida deve ser reestruturada porque eu acho que as democracias não podem estar sob chantagem. Acho que isso é uma inversão dos valores e dos fatores. E acho que se banalizou isso. Nós banalizámos aquela conversa de devemos, os credores mandam. Todos os dias ouvimos isto na televisão e achamos que isto é normal. E não é normal. Somos um país. Não somos uma empresa. Somos um país soberano. E, portanto, há limites para aquilo, para o que mandam os credores, sobretudo quando os credores se impõem a decisões democráticas. E, portanto, a questão da reestruturação da dívida é, para começar, uma questão de valores. Eu não quero viver numa democracia assim porque eu acho que ela não é plena, nem é completa. Em segundo lugar, é porque eu não acredito nas teorias moralistas sobre a dívida pública. A dívida pública não foi criada porque nós andamos a viver à tripa forra, foi criada porque a economia tem problemas estruturais profundíssimos, foi criada porque houve uma crise económica, foi criada porque houve bancos que faliram. E, portanto, não me venham dizer que é porque as pessoas têm televisões a mais em casa. E reconhecendo que é um problema económico e financeiro e não um problema moral, quando tiramos isto do ponto de vista das culpas e das culpabilizações e dos pecados e dos sacrifícios e das... de toda... É interessante que em alemão a mesma palavra é usada para dívida e para culpa. Sim, porque existe isso, existe essa ligação e quer dizer, e nós vimos isso na crise. Todo o discurso bafiento da culpa, daquela coisa judaico-cristã, tudo aquilo foi recuperado para justificar porque nós tínhamos que pagar a dívida. E quando nós retiramos a discussão do ponto de vista moral e a colocamos do ponto de vista financeiro, o que faz sentido é reestruturá-la. E na prática o que é que tu queres dizer com reestruturá-la? É não pagar? Há muitas formas de reestruturar uma dívida. Eu posso, por exemplo, deixa-me dar-te um exemplo. Os bancos portugueses devem ao Estado, que é o Fundo de Resolução, 3.900 milhões de euros. Acontece, por causa do Novo Banco, acontece que os bancos portugueses, se pagassem 3.900 milhões de euros à cabeça ao Estado, como deviam, iam à falência. E nenhum credor quer levar o devedor à falência. Porque isso dá, à partida, mais prejuízo, não é? Principalmente quando esse devedor é um banco ou um país.
E, portanto, o que é que foi feito? O Estado, este governo já, pegou na dívida dos bancos de 3.900 milhões e estendeu-a durante 40 anos. Isto, se nós depois contarmos que a inflação vai comendo o valor da dívida, se fizermos uma atualização desta dívida ao longo do tempo para o seu valor hoje, porque entretanto, lá está, o dinheiro perde valor e portanto 100 milhões hoje valem muito mais do que valerão 100 milhões amanhã e o banco terá muito mais facilidade em pagar 100 milhões amanhã do que tem hoje. Se eu fizer esta contabilização, os bancos vão pagar provavelmente metade do seu empréstimo. E portanto, para quem não sabe o que é uma reestruturação da dívida, isto é uma reestruturação da dívida, é aquilo que o Estado fez aos bancos, porque percebeu que os bancos não podiam pagar sem irem à falência. E qual é que é a reestruturação da dívida que defendes para Portugal? Defendo uma que funcione. O Bloco fez um grupo de trabalho com o Partido Socialista sobre a dívida, que tem muita informação sobre isso. Eu acho que é preciso fazer uma análise técnica aprofundada. E já há algumas que foram sendo feitas. Uma por um grupo onde estava o Francisco Louçã, Eugénia Pires e Pedro Nuno Santos. E o Ricardo Cabral, se não estou em erro, mas não tenho agora de memória. Esta, agora também, que foi feita. Há muitas formas. É possível, renegociando juros e montantes, ter uma reestruturação que permita dilatar os pagamentos no tempo. É possível fazer um haircut e, portanto, que é na realidade mais uma vez o que foi feito à dívida dos bancos no caso das resoluções, em que os títulos que antigamente valiam 100 agora valem 80 e portanto cada credor tem uma perda de 20 por cada 100. Há muitas formas de o fazer, sendo que isso depois tem a ver com a gestão própria da dívida, porque eu posso fazer uma reestruturação que permita baixar o preço da dívida no mercado para o Estado poder recomprar alguma dessa dívida. Há muitas formas de reestruturar dívidas e houve muitos países que a fizeram. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Tendo independência na política monetária, um país poderia optar por desvalorizar a moeda para ser mais competitivo. Isto seria uma hipótese durante a crise de 2008, tendo Portugal uma moeda única? Uma moeda que não a moeda sozinha, única não, do euro? Autónoma. Sim, teoricamente sim. Há pessoas que defendem que isso seria necessário. O passado diz-nos que isso sempre foi feito em contextos de crise. Pessoalmente, eu tenho algumas dúvidas sobre os maravilhosos benefícios de uma desvalorização competitiva num contexto de pequena economia aberta como é Portugal. Isto sou técnico. Porque acho que a desvalorização competitiva imputa o custo da crise a outros, porque acho que Portugal não tem uma estrutura de exportações que beneficiasse muito com isso. Acho que é mais um instrumento. Ou seja, a verdade é esta. O euro retira-nos espaço de manobra em termos de políticas económicas. E eu não acho que a política cambial seja a única. Eu não acho que fosse a solução de todos os nossos problemas. A economia continuaria a ter muitos problemas se não estivesse no euro. Acho é que é mais um instrumento no meio de muitos que ajudaria um país a ter margem de manobra e que perde. Sendo Portugal, por exemplo, bastante dependente de importações, não é nomeadamente. Por exemplo. Esse é o problema, é que o conteúdo importado nas nossas exportações é muito grande. E, portanto, tu estás a exportar 100, mas se calhar 60 daquele valor, eu não sei agora de quanto é que é ao certo, é importado. Portanto, se tu desvalorizas, as tuas exportações tornam-se mais baratas, mas as tuas importações tornam-se automaticamente mais caras. Isto também tem vantagens, que permite fazer um ajustamento da balança comercial por via do preço, que é dizer, bom, como os produtos importados são mais caros, importa-se menos. E isso é melhor fazer assim do que fazer por via da pobreza, que foi como foi feito. O que foi feito foi, como o preço não desce, a gente empobrece as pessoas para elas não poderem comprar. Portanto, é como te digo, acho que tem vantagens e tem desvantagens. Acho que poderia ter ajudado, mas não acredito em quem defende isso como a cura milagrosa para todos os nossos problemas. Em economia é preciso pensar em vários instrumentos, eles interagem de formas diferentes. Mas eu insisto nisto. Não basta ter a capacidade de desvalorização. Há outras coisas na economia que é necessário alterar.
funcionamento do sistema financeiro, funcionamento de circulação de capitais, o próprio sistema fiscal, e isso são tudo coisas que, sem mudar nessas peças... Mas para as mudar é preciso sair do euro ou da União Europeia? Eu diria que na medida em que o euro e a União Europeia te obrigam a fazer exatamente o contrário daquilo que está a fazer, a evidência mostra que não há muito espaço dentro do euro e da União Europeia. E achas que devíamos sair? Isso é uma pergunta muito difícil de se fazer. Eu acho que eu encontrei a minha resposta, que eu acho que é a resposta do Bloco. E acho que cada um terá a sua. E a minha resposta é: sair do euro por si só não é um projeto que eu defenda por si só. E se me derem a oportunidade para, no contexto europeu, lutar por políticas que eu acho que fazem sentido, eu irei à luta. Mas se me disserem, como disseram à Grécia, que ou eu cedo, e portanto, se a chantagem for a arma, eu acho que nós não podemos ceder à chantagem. Porque aquilo que está a ser dito é que, e que foi dito ao Syriza e que foi dito à Grécia, é que a esquerda está proibida dentro do contexto europeu. É proibido ser de esquerda. Não é legal, não é permitido. As regras não deixam, o Schäuble não deixa, a Merkel não deixa, portanto é proibido ser de esquerda. E eu não gosto que me proíbam de ser aquilo que eu sou, não é? Em nenhum contexto. E portanto aqui a questão, eu acho que é uma questão mais do que de contexto económico e de instrumentos económicos, acho que é uma questão de democracia. Eu acho que nós atingimos o nosso limite no euro no dia em que democraticamente for eleito um governo cujo programa político não pode ser cumprido por chantagem das instituições europeias. Eu acho que aí nós percebemos que não há volta a dar. E infelizmente vimos isso acontecer da pior e da mais violenta forma possível no caso da Grécia. E para mim foi um bocadinho o fim da idade da inocência, não é? Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Mariana. Obrigada eu. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzardo, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte e noutras aplicações de podcast. Até já.